Olá, está começando mais uma edição do 2022 O Brasil que Queremos, o seu programa para pensar o Brasil da atualidade e o Brasil que queremos para o futuro. Hoje o tema do programa será a democratização das comunicações. Que efeito tem o monopólio da mídia para a sociedade e para a democracia brasileira? Essa e outras perguntas serão respondidas pelo nosso convidado de hoje. Acompanhe a entrevista. Dentro das atividades do movimento 2022, o Brasil que Queremos, vamos ter o prazer de conversar hoje com o professor e jornalista Daniel Gonçalves de Oliveira. Ele é graduado em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo, mestre em educação pela Universidade de Brasília e atualmente doutorando na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Ele tem uma larga experiência profissional, entre elas na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e na Agência Nacional dos Direitos da Infância. E ele é o coordenador do Grupo de Estudos de Comunicação do Movimento 2022, o Brasil que Queremos. Muito obrigado, Daniel, por estar conversando com a gente nessa importante área de comunicação. E a minha primeira indagação seria a seguinte, né? No Brasil, a mídia, ou seja, o conjunto dos meios massivos de comunicação, tem servido à sociedade brasileira ou mais se tem servido dessa sociedade em seu proveito quase que exclusivamente mercadológico? Bom, agradeço o convite. Respondendo uma pergunta, essa é uma pergunta muito importante. Eu gostaria de começar falando sobre o artigo 5º da Constituição, que diz que os meios de comunicação não devem ser objetos nem de monopólio e nem de oligopólio, que é uma realidade que a gente não vê no país hoje, né? No país atual, a gente vê um cenário de extrema concentração dos meios de comunicação de massa. A gente tem praticamente 3 famílias, quando se fala de TV, por exemplo, né, que dominam 80% desse mercado. E por que, então, que a Constituição estabelece que os meios não podem ser objetos de monopólio nem de oligopólio? Porque se a gente tem um país tão diverso, 200 milhões de pessoas, várias culturas, né, por que 3 meios, praticamente um só, dominando a comunicação no Brasil? A gente não teria que ter uma diversidade também de mídia, quer dizer, mais veículos com visões diferentes sobre diferentes assuntos? É claro que sim, né, porque a gente tem um pressuposto democrático em que a diversidade de opinião é fundamental para o desenvolvimento político, social e econômico. Quando você tem a concentração dos meios, tende a prevalecer quase sempre uma determinada visão, ou poucas visões sobre determinado assunto, né? E quando isso acontece, o poder econômico, junto com o poder político, tenta colonizar esses poucos meios no sentido de garantir que os seus interesses estejam ali representados de maneira simbólica, né? Porque a mídia, dentro de qualquer tipo de sistema de comunicação, existe uma disputa simbólica, disputa por sentidos, né? Disputas de poder, né? E como essa disputa ela é inevitável em qualquer país democrático, ela precisa representar a maior quantidade de setores da sociedade possível. É o que não acontece hoje. E como é que a gente muda essa realidade? Temos muitos pesquisadores nessa área que estudam e fazem comparações também da realidade do Brasil com outros países. Como é que a gente pode aprender com os outros países, né?
qualquer país desenvolvido hoje, do Ocidente, principalmente, como Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, já tem a sua regulação de mídia, que é isso para evitar monopólios e oligopólios, né? São regulações diferentes em cada país, mas muito similares, por exemplo, num ponto que não é respeitado no Brasil. Um ponto que é uma lógica que deveria pautar a democratização dos meios. Qual é esse ponto? A questão da propriedade cruzada. Né? O que é isso? Significa, por exemplo, uma empresa ter no mesmo estado, por exemplo, São Paulo, Rio, Minas, mais de um tipo, de uma modalidade de mídia. Né? Um estado que tenha, por exemplo, no mesmo, na mesma unidade federativa, canal de TV, jornal impresso, rádio, internet. É uma coisa que não é possível nos padrões, não é legal, não é autorizado a existir nos países que eu citei, nos países onde existe a regulação de mídia. Porque a propriedade cruzada significa concentração. Se no mesmo estado eu tenho TV, rádio, jornal impresso e outras mídias, eu tenho uma concentração de uma certa visão pública sobre os assuntos que são de interesse público, não é? Então, e no Brasil acontece exatamente o contrário, né? A natureza e a estrutura dos veículos de comunicação que existem no país hoje, eles funcionam a partir da propriedade cruzada e concentrada, que é completamente o inverso da lógica de um país democrático, né? A gente vive uma situação atual de ilegalidade, uma situação inconstitucional. São empresas inconstitucionais porque praticam monopólio, né? A única coisa que falta, e que não é pouca coisa, que é um desafio muito grande, é regulamentar a Constituição, né? Que significa criar leis para que a propriedade cruzada não aconteça mais, para que os monopólios sejam dissolvidos. Dissolvidos não significa fechar ou cercear a liberdade das empresas que existem hoje. Muito pelo contrário, mas fazer com que as empresas existam com outros entrantes no mercado, né? Para que tenha mais veículos, para que tenha mais canais de TV, para que tenha mais jornais impressos, para que tenha mais portais de notícia, e não para que tenha menos, né? Porque existe toda uma discussão sobre isso, como se a democração dos meios fosse uma censura dos meios, quando é o inverso, né? O que se quer é que os meios, né, sejam mais diversos, em número e em pontos de vista também. Daniel, por que não há uma simetria na oferta de conteúdos midiáticos, principalmente na televisão e no rádio, no que se refere à trilogia clássica, informação, educação e diversão? Os meios de comunicação, hoje em dia, trazem um certo desequilíbrio, né, nessa trilogia. Informação, educação e diversão são elementos fundamentais, importantes, em qualquer grade de programação de TV, ou linha editorial de revista ou jornal, né? Mas qual é esse desequilíbrio, né? A gente tem hoje, por exemplo, praticamente uma ausência de programas educativos voltados para a infância, né? Os programas que existiam há poucos anos foram encerrados, né? Foram substituídos por programas policialescos. Geralmente, esses programas violam cotidianamente os direitos humanos, tratados internacionais como os direitos da infância, enfim, uma série de convenções ligadas aos direitos humanos que o Brasil é signatário e que esses programas policialescos acabam ferindo, né? E você vê essa tendência muito grande num tipo de informação que não é comprometida com os direitos humanos, que não é comprometida com a legislação atual, né? Uma informação de baixa qualidade, né? Substituindo programas educativos,
e com uma sequência de programas ligados ao entretenimento e à diversão, que por mais que tenha o seu papel e a sua importância, é claro, sem em aspecto nenhum negar o valor que isso tem para a sociedade, acaba prevalecendo muitas vezes conteúdos informativos com baixa qualidade, e na TV aberta, né, principalmente, programas jornalísticos com pouca diversidade, pelos motivos que eu já comentei, pela concentração de mídia, e uma porcentagem muito grande, que eu não saberia dizer qual, mas que é bastante evidente, de programas voltados ao entretenimento, perdendo espaço, então, à educação e à informação contextualizada com diversidade. O que é muito grave, se você pensar na diversidade cultural que temos no Brasil hoje, né? Muita gente acha que o Brasil hoje é um país grande, que fala uma só língua, como se não houvesse uma diversidade. Nós falamos mais de 150 línguas, né? A gente fala o português, mas temos diversos povos indígenas, centenas de povos indígenas com uma diversidade linguística enorme, e fora a diversidade também da migração, da imigração, que a gente tem no Brasil, culturas praticamente de todas as partes do mundo, né? E por que uma mídia tão pouco diversa, né? Com visões tão distantes do país que somos, né? Daniel, nós estamos chegando ao final da primeira parte da nossa conversa, e eu queria já lançar uma pergunta para o nosso segundo bloco, que seria a seguinte: por que o Estado brasileiro, por meio de sucessivas administrações federais, estaduais e municipais, é pródigo em agendamento publicitário na mídia comercial e extremamente sovina quando se trata da sustentabilidade da mídia não comercial? Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos com a conversa com Daniel Gonçalves de Oliveira. Até já. Voltamos com a conversa com o professor e jornalista Daniel Gonçalves de Oliveira. E eu deixei no primeiro bloco uma pergunta referente a esse suporte dos sucessivos governos a essa mídia comercial em detrimento da sustentabilidade da mídia não comercial. Como é que você vê essa realidade e as soluções para esse panorama que eu acabei de citar? Existe um certo desequilíbrio hoje, em consequência dos monopólios dos meios de comunicação, que é relativo aos tipos de meios de comunicação que existem hoje no Brasil, né? Em países que já fizeram a sua lição de casa, né, de democratização dos meios, existe uma tendência a dividir o sistema em três. Um terço sendo comunicação pública, um terço sendo comunicação estatal e um terço sendo comunicação privada, mais mercadológica, né? Começando por essa, que são os veículos convencionais, né? São as empresas, né, que têm objetivo de lucro, como a gente vê hoje, essas grandes empresas que fazem esse monopólio da mídia, mas deixando de ser monopólio, cresceria um espaço para a mídia também estatal e pública. A estatal já representada hoje, né, com certo avanço, por TVs que representam o governo e o Estado, como a TV Câmara, a TV Senado, né, e outros tipos de TVs estatais, né, e um que praticamente sem expressão no Brasil hoje, que seriam as TVs, jornais, revistas, etc., um sistema de comunicação
público, né, representado pela sociedade civil, representado por organizações da sociedade civil, ONGs, e com uma atuação preponderantemente da sociedade. Então você teria representado aí uma diversidade mínima, não é? Uma difusão estatal, uma difusão pública e uma difusão privada, né? Esse seria um equilíbrio mais próximo do ideal. Respondendo a sua pergunta, como a gente tem o monopólio hoje é a preponderância do sistema privado sobre os outros, a gente tende a ter veículos, poucos veículos, que detêm 90% da audiência, por exemplo, TV, e que não resta alternativa para os empresários que querem fazer anúncios, que não seja anunciar, quando se quer anunciar nos meios convencionais, não tem alternativa que não seja anunciar nesses meios que praticam monopólio ou oligopólio no país. Porque, não o fazendo, eles não têm alternativas de anúncio. Mas essa realidade vem mudando por um outro fator, não pela democratização dos meios, por meio de legislação, né, mas por um fenômeno atual que é a internet, né. Hoje, um empreendedor, um empresário, ele pode anunciar os seus produtos em veículos de comunicação alternativos e que não são mais tão alternativos assim, que tem bastante impacto, como nas mídias sociais, né, em portais noticiosos, e os meios convencionais vão perdendo, então, a sua hegemonia aos poucos para esses novos entrantes da internet. Mas o monopólio continua existindo nos meios convencionais, que ainda são muito fortes no Brasil, né? Nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso a equipamentos e conexão sem fio para ter visões diferentes sobre diferentes discussões públicas por meio da rede mundial de computadores. A gente não tem hoje uma democratização também da internet no Brasil como se poderia ter. Daniel, eu queria levantar um outro ponto que se refere que o país, como o Brasil, ele é ainda muito colonizado em seu imaginário por produtos enlatados e notadamente voltados para a difusão de cenários de violência e de soluções e anseios e conflitos por meio da violência. Como é que você vê essa colonização do imaginário brasileiro? Eu acho que esse é um reflexo muito forte de uma mídia voltada quase que estritamente à audiência, não é? Uma mídia que se esforça para colocar ao público mensagens, programas e notícias que trazem a violência como um apelo de audiência, não é? Os enlatados, como você disse, geralmente são programas estrangeiros que são retransmitidos aqui, que não são necessariamente ruins ou de baixa qualidade, muitos são bastante bem-vindos, é claro, mas a gente tem uma produção local pouquíssimo estimulada, não é? Com essa diversidade enorme que o Brasil tem hoje, nós não temos um sistema de comunicação público, como eu falei, que estimula a produção local, né? Que estimule produtos, programas, seja de entretenimento ou noticiosos, com essa diversidade, tanto cultural, né, quanto política e social. Eu gostaria que você pudesse nos contar, resumidamente,
seu atual campo de pesquisa, onde você procura estudar as correlações que existem nos campos da comunicação, da sustentabilidade e da cidadania planetária. A pesquisa que eu desenvolvo hoje é sobre como que a mídia cobre a relação da crise hídrica, por exemplo, em São Paulo, né? A relação da crise hídrica em São Paulo com o meio ambiente, a relação da crise hídrica com o planejamento urbano. E por que, né, investigar esse tipo de coisa? Porque quando você vê, por exemplo, a crise hídrica em São Paulo, a gente vê como uma consequência de um planejamento urbano focado em diluir esgotos em águas limpas, né? Isso só pode ser visto historicamente. Desde a década de 20, São Paulo foi pensado como uma cidade com mananciais limpos para o abastecimento público urbano. Existia um projeto feito pelo Saturnino de Brito, em 1922, sendo mais preciso, que esse projeto previa, por exemplo, que o rio Tietê fosse o maior parque linear do mundo, né, em extensão, que tivesse, o projeto previa uma sequência de lagos para abastecimento urbano, e seria um parque com um objetivo de uso público, né, com a preocupação da qualidade de vida da população, tanto no sentido social, como também no sentido de abastecimento hídrico. É um projeto que foi abandonado, né, e substituído por um outro, na época pelo Prestes Maia, que era prefeito de São Paulo, que decidiu estreitar o rio e diluir o esgoto por meio dos mananciais de São Paulo, ao invés de fazer como o Saturnino de Brito tinha colocado no projeto inicial, que era limpar as águas antes de despejar nos rios por meio do saneamento básico, né? Os dejetos de esgoto, de poluição industrial, né? Eu estou contando isso porque fazer essa retomada histórica é importante, porque a mídia não fez. Para se compreender a crise hídrica em São Paulo, é necessária uma perspectiva histórica, né? E para a gente entender a origem da crise hídrica, a gente precisa saber que, por exemplo, a represa Billings em São Paulo seria suficiente. Se ela estivesse limpa, seria suficiente para abastecer quase a cidade de São Paulo inteira. Mas como ela está muito cheia de metais pesados, de resíduos, impossibilita de que a água seja limpa para o consumo humano. Então não é possível responsabilizar a falta de chuvas e a seca pela crise hídrica, né, e ficar monitorando o nível do Cantareira como a mídia fez. O importante é entender as origens para que o problema seja resolvido de fato, né? E uma das vias para que isso aconteça é o saneamento básico, a limpeza dos rios e a disponibilização dos mananciais para uso e consumo humano, tanto social como para abastecimento. E a perspectiva da mídia do aqui e agora, de olhar os problemas na perspectiva de uma ótica tão fechada, acaba deixando a mídia míope em relação a problemas estruturais e históricos do país. Eu espero que a mídia deixe de ser míope aqui agora no Distrito Federal, onde nós estamos vivenciando uma crise hídrica grave, né? E que o exemplo de São Paulo, né, dessa omissão da mídia, seja corrigido agora no enfrentamento e na solução da crise hídrica do Distrito Federal. Nós estamos chegando ao final, Daniel, da nossa conversa, e gostaria que no minuto final você, já que a intenção do movimento 2022, o Brasil que queremos, é de colocar os jovens nessa discussão, eu gostaria que você desse uma mensagem aos jovens que nos assistem. Eu acho que toda mudança parte da sociedade civil, né? É muito difícil quem está no poder mudar as coisas, revolucionar
o país através de uma visão focada nos direitos humanos, no meio ambiente. As mudanças são feitas principalmente pela sociedade civil. As mudanças que a gente precisa são reivindicadas por meio de pressões, de grupos de pressão, de ONGs, de movimentos sociais. E os jovens precisam fazer parte disso, né? Acreditar que é possível mudar com mobilização social, sim. Porque isso é que a história nos prova e é essa a janela de oportunidade que é a democracia que os jovens têm na mão. Muito obrigado, Daniel, por termos essa oportunidade de conversar e voltaremos em uma outra oportunidade. Este foi mais um 2022, o Brasil que queremos. Lembramos que o programa já está disponível no canal da TV Suprem no YouTube. E se você quiser mandar comentários, sugestões ou críticas para esse programa, escreva para o e-mail que aparece na sua tela. E por hoje é só. Eu encontro você na próxima semana. Até mais!